Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Essa aqui é a aula número 2 do nosso tema Integrando Fé e Trabalho, né? Se você não assistiu a aula 1, então eu sugiro que você pare por aqui esse vídeo, busque a aula anterior e comece por lá, que aí daremos uma sequência correta aqui ao nosso curso aqui, né? Como nós falamos, vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. Nós começamos falando na semana passada sobre o plano de Deus para o trabalho, né? Ainda vamos continuar um pouco neste tema hoje e a partir da próxima aula vamos falar das nossas dificuldades com o trabalho para, enfim, até o fim do estudo, comentar sobre o Evangelho e o trabalho. Bom, a dignidade no trabalho, né? Vamos começar falando sobre como o nosso trabalho é digno, né? E começamos lendo Gênesis 1, 26 e 27, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Queridos, na Grécia Antiga, acreditava-se que Deus havia criado o homem para o trabalho, mas eles não viam bênção nisso. Para os gregos, o trabalho era uma praga, e nada mais do que isso. Aristóteles dizia que o desemprego era a qualificação mais importante para uma vida genuinamente digna. Filósofos gregos, eles achavam que os deuses eram criaturas perfeitas, autossuficientes, distantes, né, das coisas do mundo ou das mazelas, né, de seus habitantes. E para ser semelhantes aos deuses, as pessoas deveriam se afastar da vida ativa e devotar-se somente à contemplação, né? Então o trabalho, ele era uma barreira para uma vida mais nobre, segundo os filósofos na Grécia Antiga. Então nós vemos que os gregos, eles entendiam que na terra exigia até o trabalho, né? O trabalho era exigido ali, mas eles acreditavam que nem todos os trabalhos eram iguais. O trabalho que usava a mente em vez do corpo era mais nobre. E a atitude grega em relação ao trabalho e a sua posição na vida de ser humano, né, foram amplamente preservadas no pensamento da igreja cristã durante muitos anos, né? E este conjunto de ideias, ela se tornou universal, ela se difundiu pela terra, realmente segregando o trabalho braçal do trabalho intelectual. As consequências disso, né, foram muito ruins, né? Uma delas é que a ideia do que o trabalho é um mal necessário, né? Essa ideia de que o trabalho é um mal necessário, ele vem justamente dessa época, né? O único trabalho bom é aquele que leva a ganhar dinheiro para sustentar a família e as famílias a pagar para fazer alguém para fazer o trabalho braçal, né? Esses são os conceitos que vieram após isso, né? Isso leva muitos a buscarem carreiras que são inadequadas aos seus talentos, em busca de melhores salários ou até mesmo a rejeição de empregos que são considerados inferiores. Tem gente que prefere ficar desempregado do que buscar um trabalho que é considerado inferior. Mas nós podemos ver através da leitura da palavra que a visão de Deus para o trabalho é que o trabalho traz dignidade. Na criação, apenas o homem é chamado a subjugar e ter domínio sobre a terra. Quando lemos Gênesis, nós vemos que os animais foram chamados a procriar, a encher a terra, né? Assim como o homem foi chamado a multiplicar-se, mas apenas o homem a subjugar, a ter domínio. Nós somos feitos parceiros de Deus para cuidar de tudo que Deus criou na terra. Nós vimos isso na aula passada. Deus nos chama para completar a obra da sua criação através do trabalho, através do nosso trabalho. E toda forma de trabalho, ela é digna.
e independe se o nosso trabalho é braçal ou intelectual. Existe um pastor e escritor chamado Philip Yancey. Ele faz uma argumentação bastante interessante, né? Qual seria o trabalho de Deus na Terra, né? E ele diz, se Deus viesse ao mundo, como ele seria, né? Para os gregos na antiguidade, talvez fosse um rei filósofo. Para os romanos, um estadista justo e nobre. Mas como Deus dos hebreus veio ao mundo? Como um carpinteiro. Isso mesmo, Deus, o nosso Deus, escolheu vir ao mundo como um carpinteiro. Totalmente contraditório aquilo que talvez se pregassem os gregos na época, né? E nós vemos em Gênesis 2, lá pelo versículo 15, versículo 19, o seguinte, que há bastante trabalho para o corpo e para a mente. Quando Deus cria um homem, ele já determina muito trabalho, tanto para o corpo quanto para a mente. Sendo o corpo o cuidado do jardim, o cultivo do jardim, e na mente dar o nome aos animais. Então Deus ele já estabelece ao homem esses dois tipos de trabalho. E também para crescimento espiritual havia uma palavra divina a ser obedecida, né? Não comer do fruto que se fazia da árvore no centro do jardim, né? Então tudo isso já era Deus na sua concepção, colocando a sua instrução de trabalho ao homem. E logo após veio a criação da Eva e a instituição do casamento, né? Ou seja, a provisão para que a raça humana se desenvolvesse. Olha como é muito importante esta parte aqui na Bíblia, né? Porque Deus dá ao homem um mandato cultural, encher a terra, crescer e multiplicar, né? Isso é um mandato. Deus quer que este homem se multiplique e crie uma cultura. Ele é a continuação do trabalho de Deus. E agora para formar uma civilização. Deus poderia simplesmente ter criado milhares de homens e mulheres ao redor do mundo, criado civilizações, né? Mas o desenvolvimento da civilização foi uma tarefa nossa, do ser humano. Não foi uma criação, foi a continuação, né? E a civilização, ela só desenvolve através de muito trabalho, né? Podemos acompanhar aqui na história, né? Vejam o próprio Egito, né? Quantas construções, até hoje não se sabe ao certo como foram feitas as pirâmides, né? E muitas outras coisas mais. A civilização foi evoluindo até chegar ao ponto que nós chegamos hoje, né? Isso tudo é o trabalho, a forma de continuar a obra de Deus. Então, para implementar essa cultura de Deus dentro do nosso trabalho, na nossa civilização, no dia a dia, nós precisamos manter o padrão de Deus no trabalho. Qual que é o padrão de Deus, né? De perfeição. Deus não criou um mundo hostil em que nós devemos combater o tempo todo. Muito pelo contrário, Deus criou um mundo cheio de potencial e ainda hoje há um tremendo potencial a ser desenvolvido neste mundo, que nós temos que cultivar esse potencial, como Adão cultivava o jardim, como o homem, né, original veio, né, e criou essa sociedade, essa civilização, né? Nós somos chamados a influenciar a cultura do desenvolvimento do mundo, né? E só faremos isso se conseguirmos imprimir a excelência em tudo que fizermos, independente da nossa profissão. Olha, tudo aquilo que permanece, né, é aquilo que é feito com excelência. São os melhores, né, que permanecem, né? Os melhores prédios que foram feitos lá atrás continuaram até hoje, outros estão em ruínas, né? Tudo que nós imprimimos excelência, conhecimento, estudo, né? Isto prevalece por mais tempo e vai passando esse legado de geração em geração. O trabalho, ele é visto sim como um serviço por Deus. Em 1 Coríntios 7:17 diz: "E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas." Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos um grande chamado, sim,
que é levar o evangelho a toda criatura. Mas Deus também tem um propósito para nós no nosso âmbito profissional, em como nós vamos nos desenvolver os nossos talentos dentro desse âmbito profissional. Pode até ser a vida no ministério, mas vai ser também a vida dentro de um trabalho secular. Paulo, em suas cartas, ele nos ensina sobre os diversos chamados. Ele fala claramente sobre o chamado espiritual, mas ele também fala sobre o chamado profissional. É muito importante a gente entender isso e entender principalmente como escolher a nossa profissão. Nós devemos estar cientes que há um entendimento revolucionário sobre o propósito de Deus no nosso trabalho, né? Não devemos escolher os nossos empregos e conduzir os nossos trabalhos visando apenas a satisfação pessoal. Nós temos que trabalhar como meio de servir a Deus e ao semelhante e então escolher e conduzir o nosso trabalho em direção a esse propósito. Como nós vamos usar os nossos dons e os talentos para que eu possa servir ao próximo. Este é o propósito de Deus para nós. Lá por volta de 1500, Lutero ele é um dos primeiros que traz essa revolução, né? Ele é o primeiro que propõe essa revolução no trabalho. Ele, numa dos seus textos, né? E aqui ele fala ao povo, é pura invenção isso de o Papa, os bispos, os sacerdotes e os monges serem chamados de classe espiritual, enquanto príncipes, lordes, artesãos e lavradores são chamados de classe secular. Na verdade, não passa de engodo e hipocrisia. Mas ninguém precisa temer tal coisa, e por esta razão, todos os cristãos são verdadeiramente da classe espiritual, e não há diferença entre eles, exceto a do ofício. Olha o trabalho aqui. Todos somos sacerdotes consagrados pelo batismo, como São Pedro afirmou, mas vós sois sacerdócio real, nação santa, em 1 Pedro 2,9. O livro de Apocalipse diz, com teu sangue compraste e os constituíste reino e sacerdotes. Portanto, independe se trabalhamos dentro de um ministério da igreja, se atuamos ali com exclusividade ou no nosso trabalho secular. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos constituídos sacerdócio por Deus, nós somos comprados pelo sangue de Cristo e por isso o nosso trabalho tem que ser uma forma de demonstrar este sacerdócio, de demonstrar o amor ao próximo. Quando nós exercemos o nosso trabalho da melhor forma possível, nós estamos demonstrando o nosso amor ao próximo e vivendo o propósito de Deus para nós. Fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou a fazer, né, é a melhor maneira de servir a Deus e proclamar o seu amor às pessoas. Como é bom quando fazemos um trabalho bem feito e a gente é valorizado por aquilo. Como é bom quando alguém faz um trabalho bem feito e nós valorizamos isso. Eu vou citar um exemplo que muitos, né, têm experimentado, infelizmente, recentemente, né? Mas o trabalho de um bom enfermeiro, eu vou dizer como, por exemplo, imagine um enfermeiro que não é vocacionado a ser um enfermeiro, né? Os pacientes sempre debilitados, necessitando de uma atenção, né? E ele não é vocacionado, ele não vai fazer o seu trabalho demonstrando amor. Ao passo que aquele enfermeiro que é vocacionado, ele cuida com tanto amor, com tanto cuidado daquele paciente, que aquele paciente vai se sentir amado, acolhido, né? Vai ter os seus medos, os seus pavores sendo amenizados ali pela segurança que tem no trabalho daquele enfermeiro, daquele médico. Então, portanto, é muito importante a gente conhecer, né, como fazer o nosso trabalho de forma excelente. É muito importante colocarmos excelência em tudo que a gente faz. E para isso é importante identificar nos nossos talentos
e direcionar o nosso trabalho, não para aquilo que traz dinheiro, mas aquilo que supre, né, a necessidade, que supre o nosso talento, que vai fazer com que eu faça melhor aquele trabalho. E aquilo vai estar louvando a Deus. E aquela excelência do trabalho vai estar glorificando o nome de Deus e o nome de Deus vai ser louvado. Estaremos constituindo uma cultura de excelência e cuidado e amor e serviço ao próximo. Antes de encerrar nossa aula, eu gostaria de fazer duas reflexões novamente, né? A primeira reflexão é: qual foi a motivação que o levou a escolher a sua profissão? Foi para refletir seus dons ou para obter resultados financeiros? E a segunda reflexão é: como você tem encarado o seu trabalho? Como uma obrigação ou uma forma de louvar a Deus? Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos assistir. Gostaria que retornasse aqui na próxima aula, domingo que vem, para que pudéssemos continuar esse tema sobre integrar fé e trabalho. Muito obrigado e um bom dia a vocês.